Bem-vindo a todos, meu nome é Vitor Marinho, sou cervejeiro, atualmente sou cervejeiro da cervejaria Dádiva. Eu já passei por algumas cervejarias também, comecei ali na cervejaria nacional, na verdade comecei fazendo cerveja em casa em 2009 e aí em 2011 comecei a trabalhar. Ronaldo está aqui do meu lado aqui, acompanhou desde o início todo o processo ali dos tempos de cervejaria nacional, quando a gente ia produzir cerveja na primeira casa da cervejoteca, que foi fantástico. Passei pela Cervejaria Nacional, Dortmund, Madalena, ajudei vários ciganos a se profissionalizarem, né, como Júpiter, Dogma, Urbana, e já estou há 3 anos aí trabalhando com a Dádiva. Há 1 ano e meio, mais ou menos, no dia a dia, coordenando toda a produção. Vou falar um pouquinho sobre técnicas de lupulagem, fazer uma pequena introdução aí à lupulagem, os tipos, variedades, se são extratos, se é lúpulo impounder, que é uma técnica nova, os tipos de óleos essenciais, esse tipo de coisa, e as técnicas que a gente tem feito, tanto a técnica clássica, que é utilizada até hoje, quanto as técnicas modernas, aí, de um modo geral, que é uma tendência aí nesse último ano. A gente tem utilizado bastante e é fantástico, e cada vez a gente tem mais aromas e mais sabores, mais complexidade desses aromas, então isso é fantástico. Bom, de um modo geral, hoje nós temos disponível aqui no Brasil o pellet, que é o jeito mais comum que todo cervejeiro caseiro utiliza, que é fantástico, que a gente utiliza na indústria em 98% das produções. A flor aqui no Brasil é bem incomum, é difícil de encontrar. O Brasil está começando a produzir lúpulo, então tem algumas produções aí de norte a sul do Brasil, mais no sul, mas tem uma produção bem interessante e a gente está começando a ter acesso a um pouquinho mais a lúpulo em flor. Mesmo algumas empresas já estão começando a importar lúpulo em flor fresco para o Brasil, isso é bem interessante. Um pouco mais caro, é raro de encontrar, mas é viável. Além disso, a gente tem os extratos, né? Extrato de CO2, que é o mais comum, bem relacionado a amargor, a gente trabalha com ele para amargor. Além disso, a gente tem os ISO, Tetra Hop, são vários tipos de extratos que ajudam, né, na indústria, e agora está começando a ter esses tipos de extrato em pequenas quantidades, né, em 10 ml, 50 ml para os cervejeiros caseiros, isso é bem interessante também. O ISO é o extrato já isomerizado, então você já pode dosar na cerveja pronta, lá no final da maturação, dosa, corrige o amargor se for necessário. O interessante do Tetra é que ele, além de proteger a oxidação, então é muito comum utilizar o Tetra em cervejas que tem a garrafa transparente, mas também é interessante para corrigir a retenção de espuma. Ele é bem interessante esse lúpulo, você consegue dosar ali 2 a 3 IBUs na cerveja e ter uma melhor retenção de espuma. A gente tem utilizado isso bastante em cervejas sours, é bem interessante também. Tem os PHAs, que são lúpulos de aroma. Você consegue dosar, eu quero o Cascade, só o óleo essencial do Cascade, ou o óleo essencial do Citra. Também dá para utilizar, é fantástico isso. Infelizmente é raríssimo de encontrar aqui no Brasil e só tem de 1 litro, né, por vez. Então é um pouco mais difícil o acesso para cervejeiro caseiro. Mas já na indústria a gente já começa a utilizar. No Brasil também surgiu um formato de lúpulo que é o Aroma Tabs, que é um formato muito estranho. É uma pastilha mesmo que a gente dosa no meio do dry hopping, mas de um modo geral as poucas experiências que teve aqui no Brasil não estavam legais. Ele estava bem velho, não agregou tanto aroma e qualidade de aroma na cerveja. E aí recentemente veio o Cryo Hops, que é um sistema de extração da lupulina por criogenia, então em temperaturas a menos 60 graus que ocorre essa extração. É bem interessante. Essa técnica de extração você pode utilizar o lúpulo impounder, que é o pó de lupulina, bem utilizado para dry hopping, e também tem outras técnicas, como por exemplo o The Bitter Red Hops, que é bem interessante, é um tipo de lúpulo sem amargor nenhum, então você consegue trabalhar com ele e utilizar inclusive na fervura, no final de fervura, sem gerar amargor. Então você tem bastante aroma, isso favorece bastante aí essas técnicas modernas de lupulagem. Bom, de um modo geral, de todos esses tipos que eu comentei, a flor é a mais sensível delas, oxida muito fácil. Então aí a gente tem aqueles aromas típicos de chulé, que são bem desagradáveis. A gente nunca quer isso em uma cerveja. Além disso, o pacote, né, quando a gente transporta isso, ocupa bastante volume, é bem mais caro. Dentro das folhas você tem bastante oxigênio, então por isso que ele oxida muito mais fácil. E quando já está processado, já está em pellet, você tira todo esse oxigênio. Ele comprime esse oxigênio, ele comprime as folhas e retira esse oxigênio. Então você tem uma conservação
muito maior. Por isso que é amplamente utilizado o pellet, e você só tem a utilização de flor quando você tem uma cervejaria muito próxima da produção, né? É mais comum assim. Então, dessa forma, a gente consegue transportar, mandar para o Brasil o lúpulo aí, que vem de diversas partes do mundo, e a gente tem uma qualidade de sabor e de aroma bem interessante, por isso que o pellet é super importante. Mas quando super fresco, a flor é muito legal, né? Então, se conseguiu, é muito comum aí, tem uma técnica não, um estilo de fazer cerveja que chama wet hop, que é você utilizar o lúpulo extremamente fresco, úmido ainda, ele nem passou pelo processo de secagem inicial. E o wet hop, a gente tem 48 horas para utilizar o lúpulo, da colheita até a dosagem. Então é muito aroma, é muito óleo essencial, é extremamente fresco e muito agradável. Bom, lúpulo, todo ano a gente tem um problema, o lúpulo é muito suscetível a doenças e é muito suscetível também, a demanda oscila demais e a oferta demora muito para acompanhar essa demanda. Então, de um modo geral, para abrir uma plantação nova, demora aí 3 anos a 4 anos para você ter a produção constante de uma fazenda nova, por exemplo. Então, além de ser suscetível a doenças, você tem frequentemente, todo ano tem 1 ou 2 lúpulos aí que tem uma grande crise, falta esses lúpulos. Então, por exemplo, em 2012 foi o Amarillo, 2013 foi o Citra, 14 Centennial, 15 Simcoe, 16 foi os australianos, Galaxy, Nelson, Vic Secret. Então, todo ano a gente tem um problema de safra aí, que pode ser por doenças ou por um aumento aí substancial da demanda e a oferta não consegue acompanhar. Então, esse que é o grande problema aí do lúpulo, que é muito comum. Todo cervejeiro caseiro aí sofre bastante, a gente na indústria tenta se proteger um pouquinho, fazendo contratos aí de 3, 4 anos, 5 anos, mas também muitas vezes você tem uma quebra muito grande da safra, aí 40, 50% da safra, mesmo quem tem contrato não tem acesso, então isso é super comum. De um modo geral, a teoria clássica de lupulagem, a gente tem ali o amargor em início de fervura e a parte de sabor e aroma no final de fervura. Muitas cervejas são feitas assim até hoje, diria que 95% das cervejas no mundo são feitas utilizando a técnica clássica. Todas as cervejas alemãs, aí, uma boa parte de cerveja belga, inglesa, e as cervejas americanas aí que são mais do início desse movimento americano de cervejas artesanais. Então, década de 70, 80 até a década de 90 era bastante utilizado a técnica clássica. Hoje a gente já sabe que não necessariamente. A gente pode fazer dosagem de final de fervura para amargor. Tem influências de dry hopping, esse tipo de coisa. Provavelmente quem está assistindo a minha palestra vai assistir a palestra do Matheus Aredes e com certeza vai entender bastante aí sobre esses cálculos de amargor, dessas técnicas modernas aí e novas teorias que hoje se baseiam, pelo menos quase todas das minhas cervejas, a gente utiliza essas técnicas novas. Mas enfim, de um modo geral, é muito importante entender que o óleo essencial ele é extremamente volátil a 90 graus, acima de 90 graus. Então, a gente sempre prioriza as dosagens de aroma e de sabor para o final de fervura ou após a fervura, né, para preservar o máximo possível desse óleo essencial. De um modo geral, o sabor e o aroma ele não depende tanto de carga térmica, né? Então um dry hopping ele pode agregar, um dry hopping é aquela dosagem a frio, dosagem a 20 graus, a 12 graus, que a gente faz na cerveja já em maturação, pós-fermentação. Também agrega sabor e aroma, essa já é a técnica moderna de lupulagem, né? A técnica clássica, dosagem de 60 minutos para o final, amargor de 15 em diante são as dosagens de sabor e aroma. Existe uma técnica que foi um pouco mais famosa até uns 5 anos atrás, que é o First Wort Hopping. Essa técnica consiste em a gente dosar 30% do amargor já direto no primeiro mosto. É uma técnica bem interessante. Existe uma teoria que o cálcio e a temperatura do mosto açucarado, portanto, a 60 graus, ele faz uma proteção térmica nesse óleo essencial e durante todo esse período da fervura a gente consegue proteger esse óleo essencial. O First Wort Hopping, quando dosado a 60 graus e por conta do cálcio presente, que vem tanto do malte quanto da água, ele faz uma cápsula térmica no óleo essencial. É bem interessante essa técnica porque depois de 2 a 3 meses esse óleo essencial, esse composto ele começa a se descomplexar e o óleo essencial começa a aparecer novamente. Essa é uma técnica que, como eu disse, foi comum há 5 anos atrás, hoje já está um pouco em desuso.
até porque se a gente quer aroma, a gente dosa no final de fervura e dosa uma quantidade bem grande, bem substancial. Mas é uma técnica interessante, de um modo geral tem alguns defensores aí que falam de uma melhoria de harsh, né? Que é aquele amargor adstringente no final da boca, no final de gole. Então essa técnica pode melhorar, mas é uma técnica, assim como tem a técnica clássica, essa é uma técnica que é interessante, tem cervejas que eu utilizo até hoje, mas nos últimos 2 anos já caiu bastante em desuso. Bom, falando um pouquinho ainda de cervejas clássicas, aí a gente tem as 4 escolas, de um modo geral, as 4 grandes escolas. Você tem a escola alemã, utilizando os lúpulos clássicos de Hallertau Tradition, Hallertau Mittelfrüh, Hesbrucker, Magnum. Esses são os lúpulos mais clássicos, né? E essa teoria clássica, os lúpulos de amargor, de início de fervura, são lúpulos com alto alfa-ácido. E os lúpulos de baixo alfa-ácido são os lúpulos mais delicados, mais nobres, vão para o final de fervura e agregam aroma. Esse é o jeito clássico de fazer cerveja, ainda bem que até os próprios alemães conseguiram mudar isso e remodelaram, já estão com lúpulos novos e incríveis. Além disso, a gente tem aí a Bohemian Pilsner, que é uma parte da escola alemã, as cervejas clássicas Pilsens, o início do estilo, que utiliza bastante o Saaz, mas que tem a mesma estrutura de construção de receita, né? Então, Saaz com lúpulo delicado, nobre, que utiliza no final de fervura, que dá aquele aroma floral nobre, enfim. A gente tem a escola inglesa, que já muda bastante o perfil dos lúpulos, aí vai para o Target, Challenger, East Kent Goldings, Fuggles, toda a família Goldings, né? E Northern Brewer também. Esses são os lúpulos clássicos ingleses, que de um modo geral não tem tanta lupulagem de aroma. São lupulagens mais de início de fervura e de meio de fervura, para agregar bastante sabor. Historicamente, as cervejas até tinham lupulagens de final de fervura, inclusive de dry hopping, as cervejas inglesas, mas é mais incomum. Normalmente, meio de fervura, dá aquele terroso bem agradável. Esses é o estilo clássico de fazer cerveja inglesa. Os belgas também vão na mesma linha, então utilizam aí tanto o Magnum quanto outros lúpulos da família Goldings para amargor e bastante Styrian Goldings, que são lúpulos mais condimentados, para o meio do final de fervura, que agrega bastante sabor e complementa e dá bastante complexidade nas receitas belgas clássicas. Saaz, Fuggles, Spouter e East Kent Goldings também é bastante comum em cervejas belgas. Bom, e aí vem os americanos e mudam toda a teoria clássica, reinventa toda a metodologia de fazer cervejas. Sim, na minha opinião, é uma escola, com certeza. Reinventou a forma de fazer cerveja. E aí você tem uma infinidade de lúpulos. Aí a plantação de lúpulo nos Estados Unidos contribui muito nesse processo de reinvenção do método de fazer cerveja. Então a gente tem uma infinidade de lúpulos, desde os lúpulos mais clássicos, como Cascade, Simcoe, Centennial, Amarillo, Citra, Chinook e Columbus, que são lúpulos bem clássicos americanos, que vem aí da década de 70, 80, 90 nas cervejas. E aí depois você tem aí recentemente, nos últimos 10 anos, um desenvolvimento absurdo de lúpulos e uma entrada aí de lúpulos como Eldorado, Calypso, Idaho 7, Summit, e além disso lúpulos que não são plantados nos Estados Unidos, mas que têm características sensoriais dos lúpulos de lá, como Sorat Ace, Nelson Sauvin, Mandarina Bavária, uma série de outros lúpulos. Muitos desses lúpulos novos aí, Austrália e Nova Zelândia também contribuem bastante isso, que é o caso do Galaxy, Summer, Ela, Topaz, Vic Secret. E no caso da Nova Zelândia, Motueka, Nelson Sauvin, vem com uma quantidade absurda de lúpulos com características cítricas e frutadas que contribui muito aí para essas técnicas modernas de lupulagem. Recentemente, a África do Sul começou a produzir lúpulo, é bem interessante, já utilizei. Southern Passion é um deles, que dá uma característica de maracujá fantástico, belíssimo esse lúpulo, só que é bem raro de encontrar aqui no Brasil. Infelizmente, essa é uma plantação, hoje era da antiga Miller, mas hoje é da Ambev, e aí hoje toda a produção está abastecendo aí as fábricas da Ambev. Então, nós cervejeiros caseiros e cervejeiros artesanais provavelmente não teremos mais acesso a esse lúpulo. E na Alemanha você também tem aí um desenvolvimento bem interessante, bem legal,
desses lúpulos cítricos e frutados, como é o caso de Mandarina Bavária, Polaris, Blanc, Romelon, Ariana, Calista. É bem interessante esse desenvolvimento dentro de um país bem tradicional aí de produção de lúpulo. O que é super importante a gente ter em mente é a conservação do lúpulo. É visível o quanto o lúpulo envelhece, e envelhece muito rápido. Então, assim, a 20 graus, temperatura ambiente, o lúpulo em 3 meses, em 4 meses, estraga completamente. Perde muito das suas propriedades de óleos essenciais, de alfa-ácidos, e realmente deixa de ser interessante utilizar um lúpulo desse jeito. Então a conservação é fundamental, temperaturas sempre muito próximas a zero ou até abaixo de zero, super comum, sem nenhum problema. Isso favorece bastante aí a gente chegar aí próximo da safra seguinte, né, um ano depois, com uma qualidade legal de óleo essencial, de alfa-ácidos, para continuar utilizando aí o ano inteiro sem grandes problemas. É sempre comum, né? No modo geral aqui no Brasil, o lúpulo chega entre janeiro e março, o lúpulo da safra do ano anterior, né? Então a safra é sempre em setembro e outubro, e aí janeiro a março a gente recebe esses lúpulos aqui no Brasil. Então chega no segundo semestre, um pouco antes de chegar a nova safra, a gente já começa a perceber aí um pouco mais de envelhecimento desse lúpulo, mesmo a 0 graus, e a gente precisa dosar sempre 10%, 20%, 30% a mais de lúpulo para recuperar aí essas propriedades do lúpulo. Quem tiver aí em casa ou na sua cervejaria, sempre um vácuo ali para tentar proteger mais esse lúpulo, ou se conseguir fazer uma injeção de nitrogênio, também favorece bastante. Com o nitrogênio que é processado o lúpulo e armazenado, então isso ajuda bastante a retirar o oxigênio, que é o inimigo número 1 aí dos lúpulos. Bom, então a primeira das técnicas modernas aí é a técnica de dry hopping, que já é amplamente utilizada aí faz uns 20 anos. Claro que dry hopping já foi utilizado no século XIX, século XX, tem muitas receitas antigas que utilizavam essa dosagem já na cerveja pronta, mas tinha muito mais objetivo de conservação do que efetivamente aumentar esse aroma. Com esses lúpulos extremamente aromáticos, extremamente pujantes, que são lúpulos americanos que, apesar de terem alto alfa-ácido, tem uma quantidade absurda de óleo essencial, aumenta muito o aroma da cerveja. Então, além dessas dosagens mais agressivas de final de fervura, você dosar, como eu disse, o óleo essencial é extremamente volátil. Então a 90 graus, 90, 95, 98, então 100 graus de temperatura de fervura, a gente perde bastante do óleo essencial. Então quanto mais frio a gente dosar, melhor é para a preservação desse óleo essencial. A técnica de dry hopping, existe a técnica um pouco mais difundida, que é você, depois da completa fermentação, a gente faz a dosagem, abaixa a temperatura para uma temperatura intermediária, 12 graus, 10 graus, 14 graus, e aí faz essa dosagem de lúpulo. Essa técnica é a mais difundida, você tem um aroma bem limpo do lúpulo, fica ali 3, 4 dias, normalmente a gente fica agitando o nosso baldezinho fermentador, ou se não, na indústria ali batendo CO2 por baixo do tanque, recirculando esse CO2. Mais do que 4 dias, é bem provável aí que a gente tenha um problema de um grass, que é um off-flavor comum ali, que dá aquele sabor e aroma de grama cortada, que é bem desagradável numa cerveja. Então excesso de dry hopping também é um problema. Normalmente a gente dosa com lúpulo solto, sem hopback. Hopback deixa o lúpulo bem concentrado, então a gente tem pouca interação da cerveja com esse lúpulo. Então quanto mais solto puder, quanto mais agitação puder, é mais interessante ali para a gente ter esse óleo essencial dissolvendo na cerveja. De um modo geral, muito próximo de zero, a gente também tem pouca extração. Tá? Então uma temperatura intermediária ajuda bastante. Bom, o quanto que a gente utiliza está muito relacionado com o estilo, Então uma Session IPA, uma Pale Ale, começa com quantidades pequenas, 3, 4 gramas por litro, até 6 gramas por litro, e aí a gente vai aumentando bastante. IPAs vão já para de 6 a 10 gramas por litro, Double IPAs passam disso, e aí a gente vai falar um pouquinho aí dessas receitas novas aí que desde Pale Ales a gente já começa já com 15, 18 gramas por litro de dry hopping, é bem interessante. São as juices aí, que é bem gostoso. Além da técnica de dry hopping, uma segunda técnica que veio posterior a isso, que favorece bastante a formação de aromas, é a técnica de hopback. Essa técnica
consiste em, depois do Whirlpool, depois da dosagem de final de fervura, a gente faz o Whirlpool normal e aí faz uma dosagem em uma temperatura intermediária, antes de iniciar o resfriamento e antes de iniciar a fermentação. Então, por exemplo, como que eu faço? A gente faz um Whirlpool que está na temperatura de fervura, 97, 98 graus, faz um primeiro resfriamento para uma temperatura intermediária, 70, 60 graus. E aí a gente faz um segundo Whirlpool com uma nova dosagem de lúpulo. Então você tem uma carga bem interessante, a temperatura já está mais baixa, então você tem uma preservação bem melhor dos óleos essenciais. A fermentação já inicia com uma carga muito, muito intensa de óleos essenciais. Isso é ótimo para a cerveja. Nos Estados Unidos é comum aí você ter equipamentinhos pequenos, né? Entre o resfriamento, ali entre o seu trocador, você adapta o equipamento para colocar flores, por exemplo, e intensifica bastante esses aromas. Isso é muito, muito legal. Mas você pode fazer tanto a 20 graus pós-resfriamento ou em uma temperatura intermediária, que também é muito bom. Bom, uma terceira técnica de utilização do lúpulo, que é bem interessante, já de técnica moderna, que é o Extreme Late Hopping ou Hop Burst. Essa técnica, ela consiste, por exemplo, em fazer uma mesma cerveja que na técnica clássica eu utilizaria, vamos supor, uma Pale Ale com 37 IBUs. Então todo o amargor a gente calcula no início de fervura, dosagem de 60 minutos, e aí a dosagem de final de fervura é aquela dosagem só de sabor e aroma. O Extreme Late Hopping é completamente o inverso. Toda a dosagem e todo o cálculo de amargor ele é feito ali dos 15 minutos para o final, quando não, só zero, né? Muitas das cervejas a gente faz a dosagem, a gente desliga a fervura, faz toda a dosagem e essa dosagem é suficiente para ter 37 IBUs, os mesmos da técnica clássica. Claro que para isso a gente precisa utilizar muito mais lúpulo. Porém, o interessante disso é que a gente consegue atingir a mesma quantidade de amargor e com muito mais sabor e muito mais aroma. Então, mais uma técnica ali para a gente conseguir fazer essas dosagens e conseguir atingir esses mesmos resultados com Pale Ales, IPAs, inclusive Double IPAs. Tem algumas Double IPAs que a gente faz dosagem a zero, desliga a fervura, faz a dosagem e atinge 70, 80 IBUs. Isso é bem interessante. Essa técnica auxilia muito a essas intensidades bem altas de aroma e é fundamental nessas novas receitas, nessas juices que a gente tem feito bastante. Bom, um pouquinho só sobre single hop. Eu acho que é uma observação interessante a se fazer, que single hop, claro, como o nome já diz, dosagens totais ali, então amargor, final de fervura, dry hop, esse tipo de coisa. Só tem que tomar bastante cuidado. A gente teve ali, nesse ano de 2017, acho que aqui no mercado brasileiro ficou bem conhecido as Lovers, né, da Dogma, cervejas single hops. Porém, essas cervejas foram Citra, Mosaic, vários lúpulos muito interessantes. A gente tem que tomar bastante cuidado. E tem alguns lúpulos que não são feitos para isso, né? Então não adianta a gente fazer um single hop aí de um Tettnanger ou Hallertau Mittelfrüh, que apesar de ser um lúpulo aromático alemão, muito provavelmente ele não vai agregar tanta intensidade de sabor, não vai ficar tão visível esse tipo de coisa. Então para isso a gente usa lúpulos com uma quantidade de óleo essencial muito alta. Então lúpulos ali com 2, 3, 4 ml de óleo essencial. É sempre bom olhar a quantidade de óleos essenciais para fazer esse tipo de cerveja e escolher bem os lúpulos que a gente quer para sabor e aroma. Além disso, diria que itens que influenciam bastante a quantidade de aroma é o tratamento de água. Tá? Fundamental para todas as cervejas que a gente faz. Por exemplo, um sulfato de cálcio intensifica absurdamente a quantidade de aroma que a gente tem numa cerveja. Então uma cerveja sem tratamento de água pode ser uma ótima cerveja, mas para fazer uma excelente cerveja isso é fundamental, inclusive para aroma. O cálcio auxilia bastante nesse sentido, então não adianta fazer dry hoppings absurdos se a gente não tiver um tratamento de água bem legal e bem intenso. Isso é fundamental para cervejas. Um pouco dessas últimas tendências aí de utilização do lúpulo, essas técnicas modernas, a gente começa, além do hopback, além do extreme late hopping que eu comentei e um dry hopping bem utilizado, a gente tem trabalhado bastante em biotransformação. Então o que é biotransformação? A gente precisa ali buscar, se eu utilizar, por exemplo, uma levedura como o S04, que é uma levedura inglesa clássica, para fazer uma ESB, a gente utiliza bastante o S04. Se a gente utilizar somente ele isolado, ele vai ter um perfil de aroma. Se a gente utilizar, por exemplo, uma levedura neutra
e fizer uma lupulagem americana, por exemplo, o S05 com Citra, vai aparecer só o Citra. Então, se a gente trabalhar com o S04 e o Citra, a gente vai ter uma interação entre eles. Normalmente a gente faz o dry hopping em temperatura de fermentação e no meio da fermentação. Terceiro, quarto dia da fermentação a gente faz uma dosagem. Essa biotransformação é muito interessante. Normalmente tem uma geração ali de um terceiro aroma, um terceiro sabor, que não estava presente tanto no lúpulo quanto na levedura isolados. Isso é fantástico. A gente tem utilizado bastante a levedura Conan, Vermont, são as leveduras mais conhecidas, porém são leveduras extremamente difíceis de utilizar. São leveduras que se estressam muito fácil, geram bastante fenólico quando dosadas na quantidade errada. Então, só que ela gera um aroma de pêssego fantástico quando utilizado aí com mosaic, com citra, com Equinox, com lúpulos ali americanos, cítricos e que tem esses toques de frutas doces, né? Como é o caso do citra, que dá um aroma de manga bem interessante. Então você tem o pêssego, a manga, você tem essa interação entre eles, que é uma levedura que, quando utilizada isolada, ela vai até lembrar um éster belga, sem graça. Então você tem essa interação, você gera esse pêssego que é fabuloso nessas novas juices aí que a gente tem falado, dessas New England IPAs, que são fantásticas. Essa biotransformação é sempre necessária, a gente não precisa fazer 100% do dry hopping em temperatura de fermentação, até porque essa lupulagem vai estressar bastante essa levedura. Então normalmente a gente faz uma dosagem no meio da fermentação e uma dosagem na temperatura clássica de dry hopping, ali intermediária, 14, 15 graus, 12 graus. E aí a gente tem essa camada de aromas que é fundamental para esse tipo de cerveja. Então, pêssego, manga e aí mais aromas de dry hopping dos outros lúpulos utilizados. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Muitas cervejas podem gerar um excesso de polifenol, então a gente tem uma característica de fenol bem intenso, bem desagradável, lembra um pouco de garlic, onion, assim, esses aromas de cebola, de alho, que são bem desagradáveis numa cerveja. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas quantidades e com excesso, tá? Isso é fundamental. E sempre trabalhar com uma levedura extremamente saudável. O nível de oxigênio super necessário, tem que oxigenar nossas cervejas. E além disso, a gente tem utilizado bastante o Cryo Hops, como eu disse no início da palestra, que é o pó de lupulina. Acho que vocês vão ter uma palestra só sobre isso, da Paola, da Reale. A gente tem utilizado os pós de lupulinas dela, a gente utiliza a Citra, Simcoe, é bem legal, Mosaic. Você tem o óleo essencial bem isolado. Também é um lúpulo, é uma técnica, um formato desse lúpulo difícil de utilizar, ele está em pó, isso pode gerar alguns problemas, tem que ter recirculação, não é simplesmente jogar na cerveja. Ultimamente eles até passaram para o pellet, que melhorou bastante essa solução, só que ainda assim é um pouco difícil de diluir na cerveja. Então é interessante, a gente tem o dobro de óleo essencial, é fantástico para cervejas que precisam de uma intensidade muito grande. E, bom, acho que para finalizar aí é dizer que essas tecnologias, como o Cryo Hops, estão aí para ajudar a gente, estão aí para intensificar esses sabores e esses aromas, que é o que a gente mais busca, surpreender o consumidor com o máximo possível de qualidade. Enfim, tentem, façam, tirem dúvidas com os amigos, quem já fez. As servas estão aí para bastante troca de informação, isso é bem legal, participem, se associem e sempre que vocês puderem, converse com os cervejeiros da sua cervejaria local. Vai lá, conversa, aprende, troca informações. Para quem faz cerveja em casa, leva a cerveja para o cervejeiro. Essa troca é fundamental para o mercado e quanto mais tiver, mais a gente aprende. Quanto mais oportunidades como essa de ter um congresso focado em tecnologia, em conhecimento, em qualidade, melhor para o mercado cervejeiro e mais a gente tem a crescer. Enfim, obrigado a todos, obrigado Ronaldo pelo convite e é isso aí, aproveitem.